Eles me chamavam de a princesa do povo. Mas eu era apenas uma menina em um vestido grande demais. Eles viam um conto de fadas. Eu via uma jaula. Por trás de cada sorriso havia uma pergunta silenciosa. Por trás de cada aplauso, o eco de um silêncio. Como você se torna um ícone? E ao mesmo tempo se perde por completo. Hoje vou contar a verdade por trás da coroa. A história não de uma princesa, mas da mulher que teve que quebrar todas as regras para encontrar a si mesma. Não sei se você já sentiu isso, mas existe uma solidão muito particular em estar cercado por pessoas que falam a mesma língua, mas vivem em um mundo completamente diferente do seu. É como se você estivesse em uma peça de teatro onde todos sabem as suas falas, menos você. E o pior, quando você tenta improvisar, todos te olham como se você fosse um erro. Para mim, essa solidão não veio de um silêncio, mas do barulho. Do barulho dos cliques das câmeras, do sussurro dos protocolos, do som oco das expectativas. Eu tinha tudo, ou era isso que me diziam: mansões, joias, uma posição que milhões de pessoas sonhavam. Mas para o meu coração, o preço daquele tudo era alto demais. Eu sentia uma fome que não podia ser saciada por banquetes, uma sede que nenhuma taça de champanhe podia matar. Era a fome e a sede de ser vista, de ser ouvida, de ser, simplesmente. Por mais que tentassem me enquadrar, havia algo em mim que resistia, uma rebeldia silenciosa, uma força que crescia na minha vulnerabilidade. Meu corpo tornou-se um campo de batalha e a bulimia era o grito que eu não podia soltar. Mas sabe, a dor invisível tem uma moeda própria. Ela pode te consumir ou pode te dar a clareza. Ela pode te esmagar ou pode ser o combustível para você construir uma nova estrada, longe daquelas paredes de mármore. E é aí que a transformação começa. No momento em que você para de lutar contra a dor e a abraça. Eu me lembro do dia em que olhei para o espelho e não vi mais a Diana, a noiva, ou a Diana, a princesa. Eu vi a Diana, a mulher, aquela que tinha medos, que sentia as inseguranças, que sabia que a vida não era um conto de fadas, mas sim uma jornada de cicatrizes. Aquele momento foi a minha virada. O silêncio da minha solidão não era mais uma punição, mas um refúgio. Lá eu encontrava força. Lá, longe dos olhares, eu planejava a minha estratégia. Aprendi que o verdadeiro poder não estava nas coroas ou nos títulos, mas na capacidade de ser autêntica e vulnerável. O monstro que eu temia não era uma figura com chifres, mas a rigidez do sistema que me oprimia. E a melhor maneira de derrotá-lo não era com gritos, mas com calma, com propósito e com uma disciplina inabalável. Eu decidi ali que a minha dor seria o meu legado, que eu usaria a minha visibilidade não para brilhar, mas para iluminar a escuridão de outros. O conto de fadas havia terminado, mas a história real estava apenas começando. E esta história, eu prometo, é muito mais bonita. Sabe, o conto de fadas tem a sua parte mais sombria e ela raramente é contada. O mundo nos via como um casal perfeito, a princesa tímida e o príncipe charmoso, mas dentro das paredes do palácio era uma história completamente diferente. O casamento desde o início parecia mais um arranjo. Era uma dança que eu nunca entendi os passos. Eu sentia, no fundo da minha alma, que não havia espaço para mim. E a minha intuição, aquela pequena voz que me avisava, logo se tornou um grito ensurdecedor. Havia uma terceira pessoa no nosso casamento, uma presença que eu não podia ver, mas que eu sentia em cada cômodo, em cada silêncio. Quando a traição foi confirmada,
foi como se o mundo caísse. Não foi a traição em si que me destruiu, mas a solidão que a acompanhava. A dor de saber que a minha insegurança não era infundada. Eu era apenas um peão, uma peça num jogo que eu não tinha pedido para jogar. E a pior parte era ter que manter a fachada. Sorrir para as câmeras, acenar para a multidão, enquanto por dentro o meu coração se despedaçava. A minha vulnerabilidade era a minha maldição, mas logo entendi que ela seria também a minha maior força. Eu sentia que todos me observavam, me julgavam, desde a firma, como eu chamava, a família real, até os olhos curiosos do público. Para eles eu era a anomalia, um elemento imprevisível que não se encaixava no molde. Enquanto eles valorizavam a frieza e o distanciamento, eu me aproximava. Eu tocava as pessoas, as abraçava, me sentava com elas no chão. Isso era o que me dava vida. Para eles, era um escândalo. Para mim, era a única maneira de respirar. As regras daquele lugar eram como correntes, mas a minha clareza se tornou a minha chave. Eu entendi que a minha responsabilidade não era com a instituição, mas com o meu próprio coração, e que o meu trabalho era encontrar a minha voz, não a voz que eles queriam que eu tivesse. O monstro, na verdade, não era o meu marido ou a amante dele. O monstro era a apatia, a frieza, a ausência de emoção. E a melhor maneira de lutar contra ele não era com raiva, mas com paixão, com compaixão. Eu usei a minha dor como uma lupa e ela me fez ver a dor dos outros. A dor dos pacientes com AIDS, que eram tratados como párias. A dor das vítimas de minas terrestres que eram esquecidas. Foi a minha própria jornada no inferno que me deu a capacidade de me conectar com as pessoas em seus próprios infernos. A coroa de plástico que eles colocaram em mim se tornou meu escudo. E a minha vulnerabilidade se tornou a minha espada. Eu decidi que se a minha vida tinha que ser um show para o mundo, pelo menos seria um show com propósito. Você já se sentiu tão sufocado pelas expectativas dos outros que a única coisa que você queria era gritar? Gritar a sua verdade, mesmo sabendo que isso faria o mundo inteiro ruir ao seu redor? Por anos, eu vivi nesse silêncio. Um silêncio que de fora parecia ser de serenidade e elegância, mas por dentro era um campo de batalha. Cada passo, cada sorriso, era uma negociação silenciosa comigo mesma. A cada dia eu me perguntava, até quando vou aguentar? Eles achavam que o meu silêncio era fraqueza. Eu sabia que era a minha escolha. Eu esperava um momento certo. Um momento em que o meu grito interno se tornaria tão forte que seria impossível não ser ouvido. O mundo todo me ouviu falar sobre os meus trabalhos de caridade, sobre a minha paixão por ajudar os outros. Eles viam a princesa do povo em seu elemento. Mas por trás das manchetes havia uma guerra. A mesma guerra que me fez procurar ajuda para a minha bulimia, que me fez bater de frente com o sistema que queria me calar. E o ponto de virada veio em um dia frio. A decisão foi tomada. Não seria um grito, seria um sussurro. Um sussurro que eu sabia que se tornaria um terremoto. Eu me lembro da sensação de estar sentada naquela cadeira, as luzes fortes, a câmera me encarando como se fosse um predador. A cada palavra, eu sentia um peso sendo tirado de mim. Era a minha chance. A minha única chance de ter a minha voz de volta. De dizer ao mundo que eu não era um conto de fadas. De dizer que eu sabia que havia uma terceira pessoa no meu casamento. De dizer que eu era imperfeita, falível e humana. E mais importante, de dizer que eu não tinha medo de ser tudo isso. Eles me olharam como se eu tivesse cometido o crime mais hediondo. Quebrar o silêncio era a minha maior ofensa. Mas a minha clareza, a minha responsabilidade comigo mesma era maior. Eu não era mais um boneco nas mãos deles.
Eu me tornei um monstro para a instituição. Não um monstro de fúria e destruição, mas de calma e inabalável determinação. Minha missão não era destruir o sistema, era mostrar que ele precisava de mais coração, mostrar que a minha dor invisível era uma ferramenta de poder. E naquele momento, com a voz embargada pela emoção e o corpo tremendo, eu sabia que estava fazendo a coisa certa. Eu não era mais a Diana dos tabloides, eu era a minha própria história. E agora, a grande pergunta era: o que acontece quando o silêncio finalmente se torna um rugido? Quando a entrevista foi ao ar, o mundo explodiu. Aquele sussurro que eu tanto guardei se tornou um rugido que ecoou por todos os cantos. Eu havia falado a minha verdade, e com isso, perdi o meu lugar no palácio, mas ganhei um lugar em algo muito maior, o coração das pessoas. Eu me tornei uma pária para a firma, e para eles a minha traição não foi a de um casamento, mas a de um sistema. Mas para mim foi a minha libertação. Foi o momento em que a minha identidade, que esteve escondida por tanto tempo, finalmente pôde respirar. Eu me lembro de sentir um alívio avassalador misturado com um medo silencioso. O que seria de mim agora? A princesa de Gales, sem o príncipe, sem o palácio? Nesse período de transição, a minha vida se tornou um paradoxo. Onde antes eu vivia para o dever, agora eu vivia para a liberdade. E a minha maior prioridade se tornou os meus filhos, William e Harry. Eu queria que eles vivessem uma vida real, que sentissem a grama, que soubessem o que era um abraço sincero, longe dos protocolos e da rigidez que eu conheci tão bem. Eu queria protegê-los dos monstros que me perseguiam, mas agora os monstros tinham uma forma diferente. Eles tinham lentes, milhares de lentes. A perseguição dos paparazzi se tornou incessante, uma caçada diária. Eles não me viam como uma mãe tentando viver uma vida, mas como um espetáculo. Eu me sentia como um animal encurralado, com as paredes se fechando a cada flash. E foi nesse momento de fragilidade e solidão que ele apareceu. Dodge. A mídia o transformou em uma figura de escândalo, mas para mim, ele era uma janela para o que eu nunca tive. A chance de ser uma pessoa comum, de rir, de passear, de simplesmente ser. Nos braços dele, eu não era a princesa, eu era Diana. Simplesmente Diana. Era um relacionamento que me trazia um toque de normalidade e alegria genuína, algo que havia sido escasso em minha vida pública. Era a minha busca por algo que o dinheiro e a coroa não podiam comprar, a felicidade despretensiosa. A nossa história não foi um grande romance de cinema, mas foi uma história de liberdade, de dois corações fugindo de um mundo que nunca os deixou em paz. Eu estava finalmente, de verdade, construindo uma vida, livre do passado, livre das expectativas, livre da dor que por tanto tempo me consumiu. Eu usava a minha liberdade para continuar o meu trabalho humanitário, mas agora era uma escolha, não um dever. Eu sabia que a minha responsabilidade era maior que a coroa que eu deixei para trás. Era com as pessoas, com o meu legado. A minha dor se tornou a minha força, e o meu silêncio, a minha voz, e a minha busca pela paz se tornaria a minha última e mais intensa jornada. A vida me deu uma segunda chance de ser feliz, e eu a abracei com tudo que eu tinha. Eu me sentia completa. Meus filhos estavam crescendo fortes, eu estava livre e, finalmente, eu tinha encontrado um tipo de paz que não vinha de títulos ou de aplausos. Era a paz de poder ser, de poder ir e vir, de amar e ser amada, sem os grilhões do dever. Mas o preço daquela liberdade era em si um tipo de prisão, e os monstros que me perseguiam não davam trégua. Eles não viam uma mulher tentando viver, eles viam uma mercadoria, um espetáculo. E eu sabia que, de alguma forma ou outra, o espetáculo teria que acabar. Naquela noite, eu só queria paz, silêncio, o som de nada. Mas o que eu ouvi foi o som da perseguição,
E a última coisa que vi não foi a beleza de Paris ou a alegria do homem que estava comigo, mas os flashes. Os flashes cegantes das câmeras que me acompanharam a vida inteira. Aqueles flashes foram o fim da minha história. Irônico, não? A minha vida, que foi documentada e explorada por milhões de fotos, terminou no flash que eu tanto temia. A minha luta por privacidade, por uma vida normal, terminou no instante em que eu pensei que a tinha alcançado. A minha morte chocou o mundo. E talvez, ironicamente, foi a minha ausência que me tornou mais presente do que jamais fui em vida. Foi o meu silêncio final que forçou o mundo a ouvir o que eu estava tentando dizer a vida inteira. Que a compaixão é mais importante que o protocolo, que a humanidade é mais importante que a realeza, que uma pessoa é mais importante que a instituição. O monstro do sistema, aquele que parecia invencível, teve que se curvar. Minha morte não foi em vão. Ela se tornou minha última e mais poderosa mensagem. E o meu legado, eu espero, não é de um conto de fadas que deu errado, mas de uma mulher que usou sua dor invisível como um motor para a mudança. Eu não pedi para ser uma princesa, mas eu escolhi usar aquela coroa para lutar por aqueles que não tinham voz. Eu não fui perfeita, cometi erros, mas fui autêntica. E no final, a minha maior vitória não foi ter me tornado a princesa do povo, mas ter me tornado de novo apenas a Diana. A mulher que queria, acima de tudo, viver. E mesmo que a minha jornada tenha terminado tragicamente, eu acredito que a minha história, a minha clareza, a minha responsabilidade e o meu legado continuam a brilhar para sempre. No final, não fui a princesa que eles queriam, mas fui a mulher que eu precisava ser. A minha vida não foi um conto de fadas. Foi uma jornada de cicatrizes, de batalhas silenciosas e de uma busca incessante por autenticidade. Eu dei a minha voz a quem não a tinha e usei o meu coração para tocar o mundo. A coroa, a fama e a perseguição, tudo isso se esvaneceu. O que restou e o que sempre restará é a coragem de ser vulnerável. A verdade de que a nossa maior força está na capacidade de nos levantarmos depois de cair. Minha história não terminou no túnel. Ela continua no coração de cada pessoa que abraça a sua dor, que luta por uma causa, que ousa ser diferente. A minha morte foi o silêncio que eu nunca tive em vida. E com esse silêncio, a minha voz se tornou eterna.